RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal. Vamos conhecer os destaques desta edição. A Alta Autoridade para a Imigração promove conferência sobre migrações e asilo na África Ocidental. A Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública reage às declarações da Secretária-Geral da UNTCCS. Sociedade Civil Organizada trabalha num plano de seguimento das contas públicas em Cabo Verde. Um anúncio do Presidente do Conselho Diretivo do Fórum Cabo-Verdiano da Sociedade Civil, Dionísio Pereira. O Ministério da Educação congratula-se com a publicação ontem no Boletim Oficial de uma lista de reclassificação de mais 23 docentes com grau de licenciatura adquirida. O Sistema Digital de Cabo Verde sofre cerca de 30 ataques diários, por isso a formação de formadores em gestão de cibersegurança, 30 quadros de 17 instituições. As pulseiras que dão acesso ao Crioulo Jazz Festival deste ano vão estar à venda já a partir de 1 de março. Conhecidos os destaques, confira estas e outras notícias numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia, gratos pela preferência que nos dá. 8 feridos em ataque terrorista na Cisjordânia, diz a polícia israelita. 3 homens armados abriram fogo com armas automáticas hoje de manhã, contra vários veículos perto de um assentamento na Cisjordânia, ocupada perto de Jerusalém. 99 pessoas mortas durante a noite na faixa de Gaza, uma informação do Ministério da Saúde do Hamas. São 99 pessoas que morreram durante um ataque do exército israelita. A situação na faixa de Gaza, mas também na Ucrânia, está a ser debatida na reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do grupo G20, que é presidido pelo Brasil. Cabo Verde deve estar preparado para dar respostas a pedidos de asilo, mesmo sem ter ainda um regime definido. A nota é da Presidente da Alta Autoridade para a Imigração e vem a propósito de uma conferência sobre migrações e asilo na África Ocidental e as respostas nos países da CEDEAO, que se realiza hoje com a presença de uma missão do Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Uma missão exploratória de identificação das necessidades em matéria de asilo, refugiados, mas também questões ligadas à apatridia, ou seja, aquilo que cobre esta agência das Nações Unidas, aproveitando esta deslocação também para realizar esta conferência. É verdade que as responsabilidades da Alta Autoridade para a Imigração se prendem muito mais com as migrações voluntárias, no caso a imigração, mas também é verdade que efetivamente nos últimos anos o país vem sendo confrontado com casos e situações em termos de emergência e de necessidade de ação humanitária, envolvendo pessoas em situação de mobilidade. Daí interessa, inclusivamente, nós conhecermos aquilo que tem sido feito a nível da região. Carmen Barros lembra que Cabo Verde, mesmo sem nunca ter ratificado a Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, é parte, no entanto, do Protocolo de 1967. Além do mais, a Constituição da República prevê que o asilo é um direito fundamental. A verdade é que nós temos legislações que datam de 1999, temos as bases do regime jurídico do asilo e temos também uma lei que prevê o acolhimento e instalação temporária de estrangeiros e apátridas por razões humanitárias. De todo modo, estes diplomas não foram objeto de regulamentação. Então é dizer que nós não temos um regime de asilo definido, não temos procedimentos estabelecidos. De todo modo, as outras convenções e alguns dos documentos que eu referi aqui e as recomendações que nós temos recebido relativamente à implementação dos documentos, relativamente a direito dos migrantes,
chamam-nos a atenção para a necessidade da implementação, da ratificação da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados, mas também da adoção de procedimentos efetivos para, em havendo casos de solicitação de asilo, o país efetivamente possa responder. A conferência de hoje vai permitir a um tempo conhecer a experiência na região e como Cabo Verde se deve preparar para casos de pedidos de asilo e clarificar as responsabilidades de cada uma das autoridades implicadas. A secretária-geral da UNTCCS, Joaquina Almeida, está mal informada ou age de má fé quando, em conferência de imprensa proferida terça-feira passada, pede ao Governo a divulgação do decreto-lei que regulariza os contratos precários na administração pública. A primeira reação da Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, que hoje de manhã fala à imprensa sobre o processo de regularização da precariedade. Em exclusiva ao Primeiro Jornal, Edna Oliveira chama a atenção que as declarações de Joaquim Almeida violam o princípio da boa-fé e da ética, depois de ter assinado, no dia 5 de fevereiro passado, o Acordo de Concertação Estratégica em sede do Conselho de Concertação Social. Sendo certo que neste acordo estava expressamente escrito que o Governo iria aprovar um decreto-lei para regularizar os vínculos precários resultantes dos contratos de prestação de serviço e dos contratos de trabalho celebrados com isenção de concurso. Portanto, ela vem a público pedir algo que ela sabe, revela um total desconhecimento da situação dos funcionários públicos, do regime da função pública. Ela mistura conceitos do regime do contrato individual do trabalho com o regime da função pública, faz afirmações falsas, sem provas, que não correspondem minimamente à verdade, e eu tenho que dizer uma de duas coisas: ou ela faz isso por desconhecimento ou faz por maldade. E em quaisquer das situações os trabalhadores ficam prejudicados porque, na ótica da Ministra, estão mal representados por Joaquim Almeida. É o que me deixa mais preocupada, porque é meu desejo que os funcionários possam, quando assim entenderem, sindicalizarem-se num sindicato que possa representá-los devidamente. E com as declarações feitas pela senhora Joaquina, com o desconhecimento que demonstrou que não está preparada. E por que eu digo que ela não está preparada? Primeiro, ela afirma que eu enviei uma minuta de contrato de prorrogação para os trabalhadores assinarem e que eu ando a pressionar e a ameaçar os trabalhadores para assinarem essa minuta que eu terei concebido. Edna Oliveira alega que, além de falsa, a afirmação de Joaquim Almeida revela desconhecimento. A Ministra da Administração Pública esclarece que há vínculos precários tipificados em 3 grupos. Primeiro, os trabalhadores com contratos de trabalho a termo em exercício de funções permanentes. Esta é uma das situações que causa a precariedade. Uma outra situação que causa a precariedade são trabalhadores que andam a desempenhar funções permanentes, sujeitos à hierarquia, com subordinação jurídica, vinculados por contrato de prestação de serviço. E um outro terceiro grupo são pessoas vinculadas à administração pública que assinaram um contrato de trabalho, mas que o contrato de trabalho foi celebrado com isenção de concurso. A prorrogação dos contratos de prestação de serviço por mais de 6 meses é outra questão que vai estar na conferência de imprensa de hoje. Sendo certo que nesse período de 6 meses, todos os departamentos governamentais devem criar condições para regularizar as situações, ou seja, a nossa intenção é o inverso do que ela está a dizer. A nossa intenção não é colocar os funcionários em situação de precariedade, é defender aqueles que estão em precariedade, criando condições, promovendo junto dos diferentes departamentos governamentais para regularizar os vínculos precários. A conferência de imprensa tem lugar hoje de manhã e visa, segundo Edna Oliveira, desconstruir as acusações feitas pela secretária-geral da UNTCCS. A sociedade civil organizada já trabalha num plano de seguimento das contas públicas em Cabo Verde. É um primeiro resultado
do workshop de formação promovido pelo Programa Regional para a Governação Económica e Reforço dos Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos países africanos de língua oficial portuguesa e Timor-Leste. O workshop decorre na praia desde segunda-feira, visa melhorar as competências, Levi Salomão, as competências das diversas instituições do Estado e da sociedade civil. O workshop ainda decorre. Os representantes da sociedade civil já trabalham num programa para operacionalizar o processo de seguimento das despesas públicas, como explica o presidente do Conselho Diretivo do Fórum Cabo-Verdiano da Sociedade Civil. Trabalhamos na formulação dos principais indicadores, tanto do trabalho inicial feito na formulação do projeto. Contemplou-se 3 indicadores, nós acrescentamos mais 2. Formulamos o baseline, tanto da descrição da situação atual. Vamos trabalhar na definição e fixação de metas, assim como algumas ações que conduzirão a participação das organizações da sociedade civil até tanto 2026, portanto, que é o horizonte temporal de execução do projeto. Esta é, segundo Dionísio Pereira, resposta oportuna na procura de mecanismos que garantam a utilização correta do bem comum. O que é utilizado pelo setor público não é propriedade de ninguém senão do cidadão. E o cidadão, que é representado através das organizações da sociedade civil ou mesmo da ação direta de pessoas singulares, digamos que dão um determinado cunho relativamente à garantia de que o bem comum que é entregue aos atores políticos e governativos estarão sendo bem utilizados. Para isso, afiança o representante da sociedade civil, uma das ferramentas disponíveis é a plataforma digital desenvolvida nas fases anteriores, porém nunca utilizada. Dionísio Simões Pereira adianta haver componentes do projeto, recomendações internacionais que também são relevantes para o processo de acompanhamento das despesas públicas. Nomeadamente a necessidade de se produzir o orçamento cidadão. Porquê? Porque a linguagem utilizada e a complexidade do documento do Orçamento Geral do Estado não é algo comum a todo o cidadão na sua leitura e compreensão do que dá forma a esse documento. O workshop em curso é a terceira fase do Programa Regional PALOP Timor-Leste para a Governação Económica, virado para a fiscalização e acompanhamento das despesas do Estado. No que toca ao acompanhamento da sociedade civil, Cabo Verde está na cauda dos países africanos de língua portuguesa. Dionísio Simões Pereira acredita que possa haver desinteresse dos gestores públicos no escrutínio, mas considera que o atraso de Cabo Verde fica a dever-se no essencial ao excesso de confiança dos cidadãos na governação do país. O Ministério da Saúde congratula-se em nota divulgada na rede social Facebook que o boletim oficial de ontem publica a lista de reclassificação de mais 23 docentes com grau de licenciatura adquirida nos últimos 3 anos. O mesmo boletim oficial também publica a lista de transição de 23 professores do posto escolar para a categoria de monitor especial. Trata-se, segundo o Ministério da Educação, de uma medida que vai viabilizar a equiparação do salário aos professores de nível 5C, depois de concluídos os novos instrumentos, como o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente e a nova tabela remuneratória dos professores em curso de atualização. A publicação das reclassificações coincide com o anúncio feito ontem desde São Nicolau pelo Ministro da Educação. Os 250 professores contratados este ano vão receber os seus salários na próxima semana. É uma garantia de Almadeu Oliveira, dada ao jornalista Rony Brito. O governante sublinhou ainda que uma das medidas transitórias adotadas é a assinatura de contratos de prestação de serviço para garantir o pagamento dos professores, enquanto decorre o processo de tramitação e obtenção do visto do Tribunal de Contas, que vai permitir a publicação no boletim oficial e, consequentemente, o pagamento normal dos salários. A tramitação inicia-se no Ministério da Educação, passa para o Ministério da Administração Pública, depois segue para o Tribunal de Contas. Se o processo estiver em condições, é publicado no boletim oficial. É por isso é que nós tomamos uma medida transitória de assinatura dos contratos de prestação de serviço para garantir o pagamento dos professores enquanto estiver a decorrer o processo de tramitação e de obtenção do visto do Tribunal de Contas, que vai permitir então sim a publicação dos contratos no boletim oficial e o pagamento normal dos salários. Amadeu Cruz avançou também que até junho está garantido o pagamento dos salários dos professores,
realçando que o Ministério da Educação não está indiferente às dificuldades enfrentadas pelos docentes devido ao atraso no pagamento dos salários. O que eu posso garantir é que até junho está garantido o pagamento dos salários dos professores. Eu sou um ser humano, eu sou do interior de Santo Antão. Tenho a noção clara que um jovem, no início da carreira, precisa receber o seu salário atempadamente para poder fazer face às circunstâncias de estar deslocado, de ter que pagar renda, de ter que fazer face às despesas com alimentação. É que eu não posso fugir à circunstância do novo professor ter que enfrentar constrangimentos, e nós sabemos que não é fácil para o novo professor, e nós já entendemos que podem reivindicar e podem exigir. De recordar que cerca de 250 professores contratados este ano receberam apenas os 3 primeiros meses. A maioria se encontra fora das suas ilhas de residência, a passar por inúmeras dificuldades, entre os quais despesas de alimentação, renda e tratamentos médicos. O sistema digital de Cabo Verde sofre cerca de 100 ataques diários, por isso ganha relevância a formação de formadores em gestão de cibersegurança. 30 quadros de 17 instituições, uma formação de uma semana no Parque Tecnológico da Praia que visa promover a literacia digital e as habilidades digitais no Estado. Reportagem Cândido Fortes. A estratégia digital do Governo tem por objetivo a transformação do país num hub digital regional com uma infraestrutura aprimorada e serviços e habilidades digitais reforçados. Neste sentido, sublinha o PCA do Parque Tecnológico Carlos Monteiro, esta ação de formação de formadores dedicada à temática da gestão de cibersegurança é a segunda. A questão da cibersegurança está na prioridade governamental. O financiamento disponibilizado pelo Banco Mundial para a implementação do projeto digital do país foi reduzido na sequência da pandemia de 30 milhões para 20 milhões de dólares. Cabo Verde tem um quadro legal alinhado com as boas práticas internacionais. O grande desafio passa pela forte promoção da literacia digital e securização das infraestruturas face ao crescente número de ciberataques de grande impacto sofridos no país, tendo em conta o objetivo primordial do projeto digital. O culminar disto tudo é ter Cabo Verde como uma plataforma, um hub digital de conectividade e também de serviços. E aqui a cibersegurança é importante. O que estamos a ver... Cabo Verde tem sido alvo de alguns ataques. Sim, isto tem acontecido e isto não é exclusividade de Cabo Verde, né? Mundialmente, os Estados Unidos atacam todos os dias. Em Cabo Verde, em média, temos mais de 100 ataques diários. Os hackers tentam sempre fazer ataques simultâneos, mas aqui defender como? Temos que ter, portanto, pessoas capazes, pessoas com habilidades dentro do cibersegurança para dar resposta às necessidades. Por esta razão, esta formação para formadores vai permitir que os formandos, ao final, também possam replicar o conhecimento nas instituições. Estamos aqui com 17 instituições e totalizando 25 formandos. O Governo pretende também levar os efeitos desta formação à sociedade, envolvendo desde crianças e adolescentes a idosos, num ato de promoção da literacia digital na vertente cibersegurança. Além do Banco Mundial, o Governo conta com outros parceiros no setor, mas esta ação é a primeira a ser realizada com a parceria daquele organismo com sede nos Estados Unidos da América. A Visionware, empresa portuguesa dedicada à segurança de informação e cibersegurança e que ministra a formação, é credenciada pela NATO, tendo estado envolvida em diversos projetos apoiados pela União Europeia. A importância da internet na sociedade moderna e a promoção do uso responsável e inclusivo, a regulação e cooperação na governança da internet são alguns dos tópicos do primeiro Fórum de Governança na Internet que começa hoje em Angola. O Governo, em particular o Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação, Infose, quer partilhar a sua regulação de governança na internet com outros países, debater as estratégias de marketing digital. É o primeiro Fórum de Governança na Internet. As pulseiras que dão acesso ao Crioulo Jazz Festival deste ano vão estar à venda já a partir de março que vem. A confirmação é do diretor da Harmonia, que produz o festival, agendado para início de abril. Joe da Silva, em declarações à imprensa após a assinatura de um protocolo com o Ministério da Cultura,
e Indústrias Criativas, que garante um apoio anual de 1.500 contos durante 3 anos, um montante que Abrão Vicente considera modesto diante da importância do Creole Jazz Festival, importância para Cabo Verde e para a cidade da Praia, em particular na Nivaz. A perda de alguns parceiros, sobretudo pós-pandemia, obriga os responsáveis do Creole Jazz Festival a anteciparem a organização do mesmo. Joe da Silva assegura que 80% da programação está garantida e que, inclusive, os bilhetes vão começar a ser vendidos já no próximo dia 1 de março. Melhor do que esse outro ano, que é o primeiro ano que nós jogamos, que nós anunciamos cartaz na janeiro, porque não tem estado tudo vez com dificuldade de anunciar cartaz por causa de parceria e isto, mas esse ano não tenta adianta. O que levamos já trabalha na viagem, na estadia, atualmente pode fazer que 80% do festival já está fechado. Já não tem pulseiras, crachá, tudo que usa feito na Europa, está chega ali antes do fim de mês, quer dizer que dia 1 de março não está tem pulseiras na venda, na base local na praia. Por enquanto, tudo está correndo direito. 28 mil contos é o valor total do investimento a ser feito este ano, um orçamento que sofre uma queda de 7 mil contos comparativamente aos anos anteriores. Contudo, nem tudo é perda. Para garantir a qualidade e a continuidade desse festival, o Ministério da Cultura e Indústrias Criativas vai disponibilizar anualmente uma contribuição financeira de 1.500 contos por um período de 3 anos, uma importância que Abrão Vicente considera singela. É um contributo muito modesto, não sabe o que é que custa trazer um artista, principalmente na atual conjuntura no mundo. 2 anos depois de Unesco ter declarado na Colômbia, com a presença lá enquanto Ministro da Cultura, a cultura como um bem essencial. E daqui a pouco mais de um mês, eu estou na Abu Dhabi, para tornar a debater cultura como um bem essencial para todos os povos. Então acredito também que o contributo do Creole Jazz Festival é absolutamente incrível e crucial para a praia manter título de cidade criativa da Unesco, mas também para Cabo Verde continua na boca do mundo. O Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, que aproveita a ocasião da assinatura desse protocolo para desafiar outros municípios a espelharem no Creole Jazz Festival e a diversificarem o cartaz dos seus festivais. A 13ª edição do Creole Jazz Festival conta com a atuação do artista maliano Salif Keita, um dos maiores nomes da música africana no mundo. Outro traço da atualidade é a sessão plenária da Assembleia Nacional, interpelação ao Governo sobre a conectividade interilhas e de Cabo Verde com o mundo. Vão defender o Governo os ministros do Turismo e Transportes, Carlos Lopes, e do Mar, Abrão Vicente. A Ucrânia celebra 10 anos após a Revolução Maidan, 22 de fevereiro de 2014, quando o então presidente pró-russo Viktor Yanukovych foi deposto. E acontece que depois da manhã é uma outra celebração, mas esta muito negativa, mais um aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia, que a União Europeia deve aprovar por esses dias, já há acertos, o 13º pacote de sanções. Júlio Vera Cruz Martins, no final deste primeiro jornal, quando já passam 23, quase 24 minutos das 7 da manhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV